Fala, primeirão, dando continuidade à nossa aula passada, que é a aula de sais, e nós vimos que os sais são produzidos através de uma reação de neutralização, ou seja, uma reação entre um ácido e uma base, que vai produzir uns sais, que é formado pelo metal, e um não metal, ou seja, formado pelo cátion e pelo um ânion. E essa união faz com que nós formamos aí os sais, muito presente aí no nosso cotidiano, muito utilizado pela indústria, tá certo? E dando continuidade a essa nossa aula de funções inorgânicas, né? Que nós começamos na aula passada, a gente vai dar continuidade agora. Na aula passada, se você está lembrado aí, nós paramos aqui em sais neutros ou sais normais. São sais onde a quantidade de H ou de OH elas são iguais, né? Quando elas não são iguais, nós temos que estabilizar essa quantidade, né? E nós vamos ter que estabilizar essa quantidade, como é o caso do exemplo de baixo aí. Eu tive que botar o 2, tá certo? Então, os sais, eu posso formar ele através de uma reação de neutralização, mas os sais também, ó, tá aqui. Eu tenho água, aqui eu vou colocar sal aqui dentro. Pessoal, toda vez que eu coloco uma água e misturo essa água, coloco sal dentro, faço uma mistura, isso aqui vai ter uma dissociação, essa dissociação desse composto iônico que é o sal, e ele vai, esse copo aqui, como o sal que eu botei foi um sal proveniente de uma base forte, de um aço forte, o pH vai ser neutro, né? Isso aqui vai formar o quê? Vai formar um aço e uma base, certo? Depois que eu misturo os dois, vai formar um aço e uma base aqui. Então eu fiz essa mistura porque é muito comum a gente fazer, misturar o sal na água no cotidiano, né? Até pela questão do condimento, né? Que nós colocamos na nossa comida, certo? Então, na aula passada, nós paramos aqui. Então, dando continuidade à aula passada, só para fechar essa parte, a gente dá continuidade aí, nós vamos visualizar nesse momento aqui, os nossos sais, a classificação primeiro. Né? Nós temos a classificação dos sais. Os sais são classificados quanto à presença de água. Toda vez que o sal tem água dentro dele, nós falamos que eles são sal hidratado. Ó, aqui eu tenho sulfato de cobre, pentahidratado. O que é pentahidratado? Porque nessa moléculazinha eu tenho 5 moléculas de água. Então ele é hidratado pela presença de água no sal. Então, ó, quando eu perdo essa água, ele passa a ser outro sal. Aqui eu tenho sulfato de cálcio desidratado, tá aqui, hidratado. Então, quando eu tenho o meu anidro, é quando ele não tem a presença de água nele. Ó. É o KCl, é o cloreto de potássio, né? É o NaCl, que é o cloreto de sódio, e o sulfato de cálcio, certo? Esses são chamados anidro pela ausência de água dentro da sua estrutura. Lembrando que os sais, eles são higroscópicos, né? Nós temos alguns, o nosso sal mesmo, do nosso dia a dia, o sal de cozinha, dentro dessa estrutura do sal, nós temos outros sais, como por exemplo o cloreto de magnésio, e essa estrutura ela é hidroscópica. O que é uma substância hidroscópica? Ela tem capacidade de puxar a umidade da atmosfera, a umidade do ar. Por isso que o sal, quando está em período mais chuvoso, ele fica um pouquinho molhado, né? É muito comum isso, certo? Então, isso aí é o poder que alguns sais têm de puxar essa umidade, como também o sulfato de magnésio. Então, ele tem quando eles têm mistura, né? Quando ele é um sal com mistura, que é muito comum no nosso meio, né? Dificilmente você vai ver um sal puro, só com os sais, né? De uma determinada substância. Geralmente é misturado com outras quantidades aí, somente quando eles são extraídos das salinas, certo? Outra classificação é quanto à natureza. Quanto à natureza, eles são neutro ou normais. Olha só, neutro ou normais é quando não apresenta nenhum H na sua estrutura. Nenhum H, nenhum OH. Quando eles são hidrogenossais, é quando apresenta uma característica ácida nele. Ó. O H é o caso do bicarbonato de sódio, né? O bicarbonato de sódio ele tem uma característica ácida, porque para estabilizar sobrou um H aqui.
e o fosfato de cálcio também. Como nós temos o hidroxissais. O hidroxissais ele tem uma característica básica. Apresenta um OH. Observe que o de cima é ácido pela presença do H e esse de baixo aqui é básico pela presença do OH. E o duplo ou misto é quando você tem dois metal. Ó, você tem dois metal aqui chamado de duplo ou misto ou dois não metais. Eu tenho dois metais aqui, ó, sulfato de cloreto de sódio, ou sulfato de potássio de sódio, e o nosso o brometo de cloro de cálcio. Tá aqui, ó. Ele tem duplo metal e aqui tem duplo não metal. Nós chamamos de duplo ou mistos, né? Pela presença de um elemento ou mais, seja de característica metálica ou não metálica, tá certo? Essa é mais uma das características dos sais aí. Tá bom? Então a gente vai parar por essa parte dos sais, depois a gente vai entrar naquela característica dos sais mais importante, a sua utilidade no dia a dia, mas vamos deixar para as próximas aulas para que essa aula não fique muito extensa, né? Você possa ter uma condição de visualizar com mais calma aí, que possa suportar essa visualização sua aí, tá? Então até a próxima aí, vamos dar continuidade aos sais na próxima aula. Valeu aí, valeu, até a próxima.